tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Mariana Meira e eu falo sobre espiritualidade, cocriação, prosperidade, autoconhecimento. Se você gosta então desse tipo de assunto, aproveita para dar uma olhadinha nos outros conteúdos do canal assim que assistir esse vídeo, tá ok? Bom, o assunto de hoje, ele é muito legal, é um assunto que eu amo de paixão, mas que ele também é um pouquinho polêmico, que é religiões, né? Mas eu vou trazer aqui um pouquinho da minha experiência pessoal, que, né, é esse o propósito aqui deste canal, eu estar compartilhando um pouquinho sobre o que aconteceu na minha vida e, enfim, aquilo que serviu para mim, aquilo que não serviu, o que eu aprendi em relação a cada situação relacionado aí à espiritualidade e, enfim, para que você possa analisar e tomar as suas próprias decisões, né, também na sua trajetória aí, tá ok? E é isso, agradecer também a todo mundo que acompanha aí o canal, que curte, que comenta, que compartilha, né, gosto muito aí de ver a interação de vocês no canal, gratidão de verdade. Mas vamos lá ao tema de hoje, né? O ar-condicionado tá ligado, espero que não atrapalhe, porque está um friozinho de leve aqui no Japão. Sabe aquele friozinho bem de leve? Então, mas deixei assim bem no nível baixo para que não atrapalhe o vídeo. E é isso, vamos ao assunto de hoje, né? Será que existe uma religião melhor ou uma pior? Como é que é isso, né? Será que cada pessoa tem um tipo de religião melhor para ela, né? Como que será que isso funciona? Então eu vou falar um pouquinho como foi a experiência comigo e digamos assim, as fichas que caíram para mim, aquilo que fez sentido para mim, né? Às vezes o que faz sentido para mim não quer dizer que vai fazer sentido para você, porque somos pessoas diferentes, não é mesmo? E é essa a graça, né, aqui da vida, né? Cada indivíduo, ele tem suas peculiaridades e é isso que dá a graça aí, né, da nossa existência. Mas vamos lá, né? Quando eu era criança, eu tive contato com várias religiões, tanto por causa de familiares, amigos, então assim, para mim era algo muito normal essa pluralidade de religiões, né? Então, desde a minha infância até a minha adolescência, eu e, enfim, meus pais, a gente teve esse contato com pessoas de várias religiões e, assim, para mim foi muito natural. Então, na minha infância, eu frequentava a igreja católica, né? Só que também não era tão assiduamente, né? Porque eu frequentava por causa do coral e depois aconteceu que eu não pude mais participar do coral, né? Por alguns motivos, né? Que na verdade, na época que eu era criança, a garganta inflamava muito, então eu tive que sair. Mas era a igreja que, digamos assim, que eu frequentava. Só que mesmo assim, por a gente ter, assim, muitas religiões misturadas ali ao nosso redor, não quer dizer que eu não frequentei esses outros lugares. Por exemplo, vai ter um evento em tal lugar, aí as pessoas da família chamavam. Então eu fui na igreja evangélica, eu fui no centro espírita, né? E assim, eu tive contato com a Umbanda também. Então, assim, desde a minha infância até a minha adolescência, eu tive contato com, nossa, várias religiões e digamos assim, seitas e que, assim, que não são consideradas religiões, mas eu tive esse contato desde a infância, né? E, assim, também à nossa volta tinham pessoas que tinham as suas capacidades mediúnicas mais afloradas, né? E eu tive contato com benzedeiras também. Então, para mim, era uma mistureba de religiões, desde que eu era criança, né? E eu sempre achei isso tudo normal. Só que o que acontece, né? Por mais que eu cresci, assim, nesse berço que me ajudou muito a ter essa tolerância religiosa, né? Essa compreensão de que cada um tem uma religião, o que acontece? Por mais que eu via essa pluralidade de religiões, eu achava que eu tinha que ter uma religião.
só que eu achava que eu não tinha me encontrado, né? Então, na minha adolescência, eu gostava muito de, assim, muito curiosa, eu gostava muito de pesquisar várias coisas e tal. E aí eu tive contato com outras religiões também, como o hinduísmo, né? E, enfim, pesquisava sobre várias religiões e, enfim, sobre o budismo também, né? E eu acho que aquilo, eu olhava aquela pluralidade e eu não via nada que eu me encaixasse, né? E sabe quando eu fiz uma oração e eu pedi para que eu encontrasse a religião para mim, né? Porque eu acreditava que eu precisava seguir uma religião da minha infância para adolescência, tá, gente? E aí, passando para início da fase adulta, né? Eu fiz essa oração porque eu achava que eu ainda não tinha me encontrado, mas que eu precisava frequentar um local. As minhas orações foram atendidas de uma forma muito doida e eu senti um chamado muito para a Igreja Católica e eu, enfim, entrei de cabeça na religião católica. Na época estudava muito e, enfim, tentava compreender tudo aquilo. Então, foi a religião que eu mais segui, digamos assim, né? E só que aí, por mais que eu estivesse na igreja católica, muitas coisas assim, por eu ter passado, por eu ter tido essa vivência em outras religiões também, ter esse contato desde a infância, tinha algumas coisas que pra mim, por exemplo, eu não sei, faltava alguma coisa. Não tô falando que a igreja católica não é completa, não é isso, né? Ela é completa do jeito dela, né? Mas pra mim eu sentia que faltava alguma coisa, porque, por exemplo, eu acreditava em reencarnação e aí pra mim, né, por mais que eu estivesse lá, tinha algumas coisas que eu acreditava, só que lá essas crenças não cabiam lá, né? E as minhas vivências também não cabiam lá, né? Seria até tipo assim, não, isso daí não pode, né? Enfim, né? E aí, o que que aconteceu? Passou-se um tempo, eu na igreja católica começou a dar aquela, digamos assim, aquela dúvida, mas será que é isso mesmo? E mesmo com medo, eu voltei a pesquisar sobre outras religiões, sobre o mundo extrafísico, porque foi algo que sempre me chamou a atenção. E era aquilo, por mais que, tipo assim, né, eu estava lá e estava, digamos assim, estudando sobre aquela religião, eu sabia que existia um mundo extrafísico. Eles também falam de um mundo extrafísico da maneira deles, né? Mas assim, as vivências que eu tinha desde a minha infância até então me faziam buscar algo mais, né? E embora eu fiz uma oração e eu pedi que eu encontrasse um lugar que fosse para mim e eu fui direcionada para lá, né? Por motivos muito, digamos assim, espirituais mesmo, né? Que eu energeticamente eu percebi que era para eu estar ali, né? Eu estando lá depois de um tempo, ficou aquela indagação, assim, aquela vontade de saber mais, e mesmo com os medos de pesquisar, né? Novamente sobre espiritualidade, né? Porque às vezes você fica com receio, será que tá certo mesmo? Eu me coloquei em oração e falei, meu Deus, eu, assim, não sei se eu estou tomando o caminho certo, mas o meu coração diz que isso é certo. E se isso não é certo, eu peço perdão, né? Mas tudo que eu tô fazendo é para buscar te entender e, enfim, e jamais te desagradar. Tudo que eu tô fazendo é para buscar uma forma de te agradar e te conhecer, enfim.
E aí eu comecei a pesquisar sobre, e pra mim o que eu entendi é que eu não precisava de uma religião, né? E isso pra mim ficou muito claro quando eu comecei a pesquisar novamente, eu comecei a estudar novamente, né? Então, hoje em dia eu não considero que eu tenho uma religião, né? Eu gosto de estudar muito sobre as religiões, algumas eu me simpatizo mais do que outras, né? Mas hoje eu já não sinto aquela necessidade de ter apenas uma religião, de fechar a minha mente para apenas uma possibilidade, né? Então, assim, eu acho que isso para mim foi libertador, mas algo que eu acho interessante é que não é para todo mundo assim, né? E sobre ter uma religião melhor que a outra, eu acho que não. O importante que eu acho de uma religião é a mudança que ela faz no ser humano para melhor, né? Então eu acho que tem pessoas que vão se dar bem, por exemplo, na igreja católica. Tem pessoas que vão se dar bem na igreja evangélica. Tem pessoas que vão se dar bem na Umbanda. Então, assim, tem pessoas que vão se dar bem no hinduísmo, no budismo. Então, cada um tem que trilhar aquele caminho que faça sentido para si, né? No meu caso, o caminho que fez sentido para mim foi não seguir nenhuma religião. Só que não quer dizer que eu não acredito em Deus, que eu não tenho uma conexão com Deus, que eu não busco a verdade, né? Na verdade, o que eu mais faço é buscar as verdades ocultas que tentaram ocultar de nós, né? E, enfim, é esse o meu trabalho também, tá mostrando outras realidades, né? Porque às vezes a gente tá tão no automático que não percebe certas coisas ocultas no nosso dia a dia, né? E é isso. Eu acho que religião melhor, pior, acho que não existe. O que existe é aquele caminho que faça sentido para um indivíduo, né? E para mim, nesse caso, foi não ter religião nenhuma. Foi, digamos assim, me desprender de todas as religiões e falar, não, vou estudar aqui, porque eu acho que, assim, eu não me prendendo a uma só crença, eu acho que isso vai me abrir, tipo, mais portas para que eu entenda melhor, né, como que funciona. E além disso, né, as religiões é uma criação humana, né? Então, assim, você vê que um mestre, ele não vem para criar uma religião, ele vem para trazer uma mensagem, né? Uma mensagem de melhoria, de amor, de paz, né? De evolução, para que a gente possa, através dessa mensagem, se auto-melhorar, né? Fazer esse trabalho interno de auto-melhora, né? Então, para mim isso ficou muito claro, assim, nesse período da minha vida, e foi assim que eu decidi não seguir mais religião nenhuma. Mas se você gosta de uma religião e se você se torna uma pessoa melhor seguindo essa religião, eu não vejo problema nenhum. E é esse o meu recado para vocês hoje. Sigam um caminho que faz sentido para vocês, que vocês, enfim, vejam a mudança positiva em vocês, né? Porque não adianta nada a gente também tá em um local e não tá se melhorando, né? Não tá percebendo essa melhora interna, né? E é esse o meu recado de hoje, compartilhar um pouquinho, quis compartilhar aí um pouquinho da minha experiência pessoal. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau.